Bilionários não deveriam existir. Pelo menos é isso que muitas pessoas realmente acreditam. No último vídeo do canal Foco, em que o Flávio Augusto, um bilionário brasileiro que veio de baixo, que veio da periferia, cresceu, obteve sucesso através de sua empresa WhatsApp, uma escola de inglês, ele participou desse vídeo do canal Foco junto com outros 30 trabalhadores, onde eles debateram alguns tópicos e a maioria desses trabalhadores tinham a mesma opinião, culpando o Flávio Augusto de ser um bilionário, como se os bilionários realmente fossem um problema e nem deveriam existir. Mas essas mesmas pessoas que cobravam tanto de um milionário, de uma pessoa que veio de baixo e enriqueceu, não faziam o mesmo com o Estado e não percebiam que o real problema é o Estado. Tanto é que, se a gente analisar o impostômetro, tem lá na cidade de São Paulo, inclusive, você pode pesquisar na internet, tem um site que mostra isso. Só nesse ano, e detalhe, o ano nem acabou ainda, sabe quanto que o Brasil já arrecadou de impostos? O dinheiro que sai do seu bolso, que você tem que pagar todo mês, você se acaba de trabalhar e ainda tem que doar uma parte para o Estado. Sabe quanto que o Estado já acumulou ao todo? 3 trilhões de reais. Aí eu pergunto para você, para onde esse dinheiro está indo? Para investir na saúde, na educação, na segurança, no bem-estar do brasileiro médio comum? Você acha que é isso mesmo que está acontecendo? Ou, na verdade, é aquilo que a gente já sabe, só que muitos, na verdade, não querem admitir? Então, culpar uma pessoa que enriqueceu sem depender do Estado é algo que não faz sentido. É claro que essa pessoa, ela, para mim pelo menos, né, tem um dever moral de fazer o bem para a sociedade. Se ela tem recursos, ela deve ajudar. E dentre vários outros fatores, eu não tenho dúvidas disso, mas a função de proteger as pessoas mais pobres, as classes mais humildes, não é de um bilionário, é do próprio Estado, que em tese é para proteger a população, que é para ajudar a população, que é para solucionar os principais problemas. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, eles falam tanto de desigualdade social, como muitos falaram naquele vídeo, que desigualdade social é um absurdo ter um bilionário e ter inúmeras pessoas passando fome, mas na prática, os políticos, eles continuam no poder, eles continuam com altos cargos, porque o brasileiro médio comum perde parte de seu dinheiro somente em impostos, e esses impostos, parte deles vai destinado para essa classe política, uma classe que realmente, hierarquicamente, está acima das pessoas, obtendo muito mais privilégios em várias esferas da sociedade, usando de inúmeros benefícios, que é o seu bolso que paga aí. Então, será mesmo que o problema está numa pessoa que enriqueceu? E detalhe, eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que enriqueceram são boazinhas, não. Eu sei que existem muitas pessoas que enriqueceram de um jeito mais fácil, fazendo coisas erradas, tá? O lance aqui não é ficar puxando o saco de quem enriqueceu, não. Mas é analisar o todo, é perceber que existe algo mais profundo do que muitas pessoas acabam não percebendo, porque o próprio Estado fez essa lavagem cerebral para condicionar as pessoas a culparem muito mais um milionário, um bilionário, o que quer que seja, do que os próprios políticos, do que o próprio Estado, que tem a função, em tese, de oferecer um bem-estar para o cidadão médio comum. Isso que é um absurdo. O pior ainda são as pessoas que acham que devem aumentar os impostos. Já não basta 3 trilhões arrecadados e o ano nem acabou? Ainda querem mais impostos, querem tirar mais das pessoas? Isso é algo que não faz sentido. Por que que os impostos têm que sempre aumentar? Por que que o Estado tem que sempre aumentar? Sempre ter mais benefícios? É isso que não faz sentido. E qualquer pessoa que pense dessa maneira, ela não está raciocinando por conta própria. Porque se ela pensasse, analisasse de uma forma cética, de uma forma lógica, ela perceberia que a solução não está em aumentar impostos para pessoas mais ricas. É óbvio que os ricos, eles devem pagar uma porcentagem maior, a discussão aqui não é essa, mas a solução nunca está em aumentar cada vez mais os impostos. A solução, na verdade, estaria em exatamente o contrário, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, no fundo, não espere a solução do Estado. Eu estou falando aqui do Estado porque, em tese, era para o Estado solucionar esses problemas que essas pessoas tanto falam. Mas só você pode solucionar o problema.
Só você pode mudar a sua realidade. A mudança nunca está em governo, nunca está em instituições. Já está mais do que claro que eles não querem o bem-estar do povo. Na verdade, eles só mantêm-se no poder através da ignorância das pessoas, através das pessoas se acabando de trabalhar, ficando sobrecarregadas, não tendo o conhecimento verdadeiro. É assim que eles mantêm no poder. John Rockefeller, um dos membros de uma das famílias mais poderosas do mundo, ele já dizia há um tempo atrás: eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. E foi exatamente isso que ele fez. Estou falando aqui de Rockefeller, depois eu posso trazer um vídeo com mais detalhes falando só sobre ele e sobre as famílias dominantes deste mundo. Pois é, muitas pessoas não sabem disso, ficam culpando bilionários como Flávio Augusto, mas não sabem que existem famílias muito mais poderosas do que ele. Não são pessoas que estão somente no nível do bilhão, não, tá? São pessoas que estão no nível do trilhão. Aí alguns vão falar, mas peraí, não é o Elon Musk o homem mais rico do mundo? Pois é, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo segundo a Forbes. Mas eles não vão contar toda a verdade, porque não é conveniente que as pessoas saibam que existe uma classe muito poderosa e que lucra através das pessoas se acabarem de trabalhar, se manterem na ignorância, se divertirem com o entretenimento, com a política do pão e circo, e assim eles vão se mantendo cada vez mais no poder, vão tendo cada vez mais recursos e a população vai ficando cada vez mais pobre, tendo cada vez mais impostos, o preço dos alimentos e dos recursos vai aumentando cada vez mais, as moedas vão desvalorizando cada vez mais, e assim eles continuam no poder, e assim o topo da pirâmide continua sugando da base da pirâmide. É assim que funciona esse mundo. Então, sim, além do Estado, existem pessoas que controlam o Estado, existem famílias que controlam o Estado. E eles sim é que nós deveríamos analisar aonde está o problema. Pessoas que estão no nível do trilhão, pessoas que enriquecem através de tragédias, pessoas que colocam crise no mundo, porque é em meio à crise que há transferência de riquezas. Você não sabia disso, né? Mas as crises elas são causadas sempre para ter transferências de riquezas, em que as pessoas mais de baixo ficam mais pobres e as pessoas mais de cima ficam ainda mais ricas. É isso que acontece na prática. O que aconteceu aí há alguns anos atrás, que vocês sabem muito bem o que é, aquele problema mundial, realmente teve muitos empreendedores que quebraram, muitas pessoas que passaram por muito aperto financeiro, mas, por outro lado, tiveram outras que enriqueceram ainda mais. Essa classe dominante enriqueceu ainda mais. Eu não sei se vocês conseguiram entender aonde eu quero chegar. Mais uma vez, né, eu deixei muito claro no começo do vídeo e em outros vídeos aqui desse canal, eu não sou o tipo de pessoa que fico demonizando a riqueza, muito pelo contrário, para mim o dinheiro é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. É uma energia na qual nós devemos nos sintonizar. Mas lembrando que sintonizar não significa que a gente tem que ficar parado. Não, é óbvio que não. Sintonizar envolve ter uma mentalidade correta, ter emoções corretas, seu sistema nervoso alinhado e, é óbvio, ter uma ação alinhada com tudo isso. Isso automaticamente irá gerar em você uma vibração. E você vibrando nessa frequência da abundância, da prosperidade, você atrai dinheiro para a sua vida. Então o dinheiro ele pode ser usado para servir outras pessoas, para fazer o bem. Pelo menos qualquer pessoa que deseja caminhar na luz deve fazer. Pensa assim, caso ela receba mais, ela vai querer ajudar mais, ela vai querer servir mais. Pelo menos é a consequência natural. Se tem pessoas que guardam para si, é como a própria Bíblia fala, pessoas que entesouram talentos vão perder esses talentos. Só vai multiplicar ou ter ainda mais talentos aqueles que doam ou multiplicam os seus próprios talentos. E é óbvio que eu estou falando em vários sentidos, mas isso se aplica também para o setor financeiro. Então, o lance aqui de tudo isso é, primeiro, perceber que o Estado não é bonzinho, o Estado não é o nosso amigo, o sistema, desde que nós somos criança, nos condicionou a sermos meros escravos, tanto é que se você parar para analisar a semelhança entre escolas e prisões, é incrível as semelhanças, grade curricular, grade, pessoas uniformizadas, o horário de intervalo onde você pode comer, você não pode tomar decisões,
né? Você não pode definir o que a escola vai fazer, e é óbvio que um presidiário não pode definir as diretrizes de um presídio, pelo menos na teoria, né? Então a gente percebe inúmeras semelhanças. Esse tipo de modelo educacional, ele foi desenvolvido na Prússia, e o objetivo era justamente formar uma classe de operários, e não de pensadores, e não de filósofos, e não de artistas, pessoas que exercem a sua criatividade. É óbvio que não, pois essas pessoas, se caso exerçam a sua criatividade, se caso exerçam o seu real poder, ela se torna uma ameaça para esse sistema, para toda essa hierarquia que eu citei. Essa hierarquia só continua de pé porque existem pessoas, a grande maioria da população, que continua trabalhando para essa classe dominante, se acabando de trabalhar, infelizes nos empregos que estão, não sendo valorizadas o suficiente, ganhando um salário baixo, que não dá para praticamente nada nos dias atuais, e assim é aquele ciclo de Ouroboros, ou que a gente conhece como a corrida dos ratos. E como eu falei no último vídeo, inclusive agradeço demais pela repercussão do último vídeo, eu fico realmente muito feliz que esse canal está crescendo e eu percebo que foi uma confirmação celestial de que é para eu continuar com esse canal e pode ter certeza que eu continuarei. Mas, como eu havia falado no último vídeo, é claro que a corrida dos ratos não basta somente empreender, mas se entregar ao consumismo, ao materialismo, a um monte de problemas, a viver de aparências. É óbvio que não, a corrida dos ratos vai muito além disso, né? É um estado de consciência, um estado de elevação da sua alma. Você se desapega desse consumismo, dessa necessidade de aparecer para os outros e vive a liberdade em vários sentidos, mantendo todos os pilares da sua vida muito bem ajustados. Então, para mim, pelo menos, liberdade ou sair da corrida dos ratos se resume nisso. E é óbvio que nós devemos incluir também o pilar financeiro, que é muito importante em nossas vidas. Então, a partir do momento que você consegue perceber que a solução está em você, que o Estado não vai mudar, que o sistema não vai mudar, mas você pode mudar, você pode melhorar a sua vida já será outra, porque você vai começar a buscar por conhecimento, você vai trabalhar para você, você vai entender quem eu sou, qual é meu dom, por que eu estou nesse mundo, você vai fazendo essa introspecção, você vai identificando padrões na sua vida, padrões comportamentais, se há bloqueios emocionais, por que em alguma área você tem dificuldade, em outras não. Quando você decide investir em você, é o melhor investimento que você faz. E esse é um dos principais objetivos de eu estar aqui, para mostrar para você que a solução está dentro de você, não está fora, não está no Estado, não está no governo, pois muitas pessoas ainda pensam nisso e é por isso que vivem frustradas, e é por isso que não admitem quando outra pessoa que um dia esteve num nível como elas, ascenderam e tiveram uma vida completamente diferente. E esse último vídeo do canal Foco acaba refletindo isso. Então invista em você, foque em você. Entenda que não existe só o caminho que nos apresentaram. É possível você empreender. É possível você ser um artista, um escritor, um músico ou um cantor, o que quer que seja. É possível você trabalhar para você, é possível você exercer o seu dom, porque sim, existe um dom em você. Pensa aí algo que você pode, que você domina, que você tem facilidade. Você sabia que a chance disso ser um propósito na sua vida é grande? Detalhe, você ainda pode ter esse propósito, você pode ganhar dinheiro com isso, ou melhor, fazer dinheiro com isso, e mudar a sua vida, viver uma vida mais confortável, viver uma vida gerando valor para a sociedade, fazendo desse mundo um lugar melhor, e automaticamente a sua vida também é mudada, porque aquilo que você planta, um dia você vai colher. Então, entender isso é libertador. E por mais que você possa pensar que existam bilionários corruptos, bilionários envolvidos com o Estado, e sim, eu não descarto isso, tá? Só para deixar claro, eu não confio em muitos desses aí que são colocados como referências nessa área financeira, mas o pior não são esses que aparecem na mídia, tá? Disso você pode ter certeza. Como eu falei, existem famílias que controlam o mundo, e se as pessoas olhassem mais para eles e percebessem que grande parte das corporações e de todo o sistema foi moldado através deles, talvez as pessoas valorizassem mais a si próprias e parassem de confiar no governo ao entenderem que o governo e o mundo no geral é controlado por pessoas extremamente gananciosas que não estão nem aí com você e querem, na verdade, realmente te prejudicar
e te manter alienado, e te manter cego, e te manter como um mero operário, como um mero trabalhador, e não como um pensador. Mas é isso, pessoal. Foi só uma reflexão rápida que eu queria trazer com vocês. Inclusive, agradeço demais por todos que estão aí assistindo o canal, por todos que estão se identificando com a mensagem. E é isso. Espero gerar valor para vocês. Trarei mais conteúdos sobre os pilares de nossas vidas que nós devemos buscar, manter alinhados, e também sobre como trabalhar com a internet, obter mais liberdade. Eu acredito que será de extrema valia trazer mais conteúdos assim. É isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.